Você tem que ficar aqui perto? Olá, boa tarde a todos. Vamos chegando aqui para nossa live. Vamos aí chegando, convidando agora a Gisela. Então sejam todos bem-vindos. Olá, boa tarde. Boa tarde, querida. Tudo bem, Sara? Tudo bom? Estava esperando já ir, eu falei, meu Deus, socorro, deu a hora. Tranquilo? Como que você está? Estou feliz, muito feliz, ansiosa um pouquinho, claro, né? Faz parte. Essas lives às vezes trazem um pouquinho de friozinho na barriga, mas é só no começo. Mas é bom, né? Isso faz parte desse momento que a gente está vivendo, né? Dessa experiência nova. Então, pessoal, dando boas-vindas a todos que estão chegando. Meu nome é Sara, eu sou filha do Alcimar, filha da Madalena. Eu sou casada com o Guilherme, temos 8 filhos. Sou professora de inglês e sou evangelizadora espírita infantil também. E há algum tempo a constelação familiar, a pedagogia sistêmica chegou na minha vida. E junto com a pandemia, que teve tantas coisas, tanta tristeza envolvendo a pandemia, né? Mas também teve muita coisa boa. E uma das coisas boas foi a oportunidade de fazer a formação com a professora Ellen Vieira da Fonseca, que já era um sonho que eu tinha, mas eu moro em Porto Velho, como é que eu vou para Brasília fazer essa formação? Era muito distante, né? E essa situação toda me oportunizou fazer. E junto com a formação, tive a oportunidade de conhecer a Gisela e fomos colegas de curso, né, de formação. Então seja muito bem-vinda, é um presente para o Fluir Vida Sistêmica, que hoje está fazendo um mês de vida, é um mêsversário hoje. Depois que a gente acertou a live, é que eu falei, nossa, vai ser um presente para nós mesmos, né? Vários motivos de presente, e esse é um deles. Então, seja muito bem-vinda, estamos ansiosos para ouvir tudo isso que você tem para nos falar, Gisela. Obrigada, querida. Realmente, esse curso com a Ellen trouxe essa oportunidade da gente fazer isso, cada um no seu canto, né? Assim, no mundo, porque a gente tinha também amigos de várias partes, de outros países, então foi um presente enorme fazer essa formação, conhecer pessoas como você, amigos tão queridos, e é uma alegria estar aqui nesse primeiro mês aí do seu perfil, do seu espaço, falando sobre um tema tão importante que é a ordem de chegada. É um tema que é engraçado porque eu recebo muitas perguntas e quando você pensa assim, você sente, você vê, opa, tem alguma coisa fora da ordem. E é interessante dizer, né, que constelação familiar foi uma tradução, né, para o português e para a América Latina, mas na verdade o Familienstellen, que é o termo usado no alemão, ele fala justamente da ordem, né? Então é colocar em ordem na nossa vida aquilo que está fora da ordem, né? Então é um tema muito feliz, eu fiquei muito grata com esse convite para poder falar sobre isso. Estou à disposição. Que legal, né? Saber esse nome direitinho, né? A gente só está habituado a falar em constelação familiar. Eu não sabia dessa origem mesmo, assim, do que é no alemão, como era essa, essa denominação, né? Essa questão da ordem me chamou muita atenção, né, na nossa formação, a respeito dessa questão dos filhos, né, enquanto irmãos. Então, a minha vida inteira eu cresci, eu e a minha irmã, sabendo que a minha mãe tinha tido uma filha mais velha, que eu tive uma irmã mais velha, então ela teve a primeira filha, ela teve alguns abortos, e isso para mim foi sempre tudo muito tranquilo. Mas num determinado momento agora, né, eu estou chegando aos 50, né, então eu acho que são tantos movimentos que vão nos envolvendo, né,
E isso começou a, de alguma forma, parece que alguma coisinha lá na cabeça, né, vai mexendo com a gente. E a formação realmente mexeu muito com isso. E aí, quando eu lembro que você comentou sobre os bebês não nascidos, né? Eu falei, nossa, mas, poxa, será que isso estava tão resolvido dentro de mim, os abortos que a minha mãe teve, mas eu nunca tinha pensado exatamente por esse movimento, né? Por essa visão. Então, isso realmente abriu os meus olhos de falar, opa, então peraí, deixa eu, quando me perguntam quantos irmãos você tem, era sempre, eu tenho uma irmã, né? E aí, com todo esse movimento, eu pude fazer a inclusão de uma irmã que meu pai teve, de uma filha que meu pai teve antes de casar. Depois, com a separação, meu pai se casou, eu incluí os meus irmãos. Então, de repente, de uma irmã, eu tenho hoje aí vários. Né? E era uma coisa que mexia comigo em relação aos meus filhos. Poxa, eu tenho uma irmã, mas eu tenho 8 filhos. Parece que não casava essa informação de alguma forma, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, é muito engraçado, assim, é muito curioso, né? A gente observar os enredamentos e as angústias e todo o peso que vem com essa desordem dos irmãos, né? Eu também, antes de ter esse conhecimento do olhar sistêmico, eu não sabia das consequências dessas exclusões dos irmãos. Eu sentia, mas eu não sabia que vinha disso. Então, eu, por exemplo, desde muito pequena, pedia para os meus pais uma irmã, desde muito pequena. E eles diziam que era algo que nada satisfazia, não adiantava. Eu ia crescendo e continuava pedindo. Eu tinha quase como um buraco, né? Aquela coisa, uma sensação que eu precisava de uma irmã. E eu tenho 2 irmãos vivos. E para mim, manifestava de um jeito muito curioso, que hoje eu tenho consciência, né? Na minha vida escolar inteira, eu era muito retraída, eu era muito envergonhada. Eu tinha vergonha quando a professora chamava o meu nome na chamada. Eu ficava vermelha, eu queria sumir, desaparecer. Eu tinha muito essa sensação. E em casa, eu era super expansiva, tranquila, falante, engraçada, quer dizer, até mandona com os meus irmãos. E eu não entendia, né, toda a minha vida escolar. Até o momento em que meus pais adotaram de forma informal uma irmã. E foi muito engraçado como isso me impactou, porque o momento que ela chegou é como se eu tivesse ganhado uma segurança para estar bem em todos os lugares e ser eu mesma em todos os lugares. Hoje eu compreendo, né? Apesar disso ter sido um peso enorme para ela, porque ela estava ali de alguma forma inconscientemente ocupando um lugar que não era dela, isso me trouxe essa sensação de que agora sim eu posso me permitir, né? E eu lembro de olhar em terapia, né, com a psicóloga, eu falava, não entendo por que eu sou assim, por que na escola eu sou uma pessoa e aqui eu sou outra. E hoje eu tenho essa consciência do quanto que os meus irmãos que estavam excluídos, que foram abortos, né, espontâneos, o quanto que isso pesava em mim e na minha alma. E eu atendo muitas pessoas que não têm essa consciência constantemente e que sofrem esses efeitos, né? E depois que eu cheguei nesse caminho sistêmico, que eu comecei a entender o quanto que essa exclusão dos irmãos não nascidos pesam em nós, e eu fui conversar com os meus pais e tudo mais, e aí eu fui saber, por exemplo, de uma ex-namorada do meu pai que tinha sofrido um aborto. Era algo que meu pai nunca achou que deveria ou precisaria contar, né? Porque depois ele conheceu minha mãe e ele nunca achou que isso pudesse ter algum impacto. Então, para aqueles que nos escutam, nós temos muitos irmãos que talvez nós não consideremos como irmãos e que são. Então, na nossa ordem de chegada no sistema, eu preciso estar no meu lugar, senão eu sofro todos os enredamentos. Então, suponhamos que eu tenha irmãos de outros casamentos dos meus pais. Eles contam na ordem dos irmãos. Então, eu não posso achar que eu sou a primeira porque eu sou a filha mais velha dos meus pais. Porque se eu tenho irmãos
por parte de um, por parte de outro. E vejam bem, aqui tem algo muito importante. Se eu tenho irmãos não nascidos por parte de qualquer um dos dois, ou seja, abortos espontâneos ou provocados, muitas vezes tratamentos para engravidar, porque minha mãe fez antes de casar com meu pai, ou né, meu pai, não importa. Esses irmãos, eles têm o seu lugar e eles precisam ter isso reconhecido. Porque se isso não acontece, o que que a gente faz? Inconscientemente, a gente traz o peso, os enredamentos para a gente. E a gente passa uma vida manifestando muitas coisas, desde sensação de não pertencimento, de não merecimento, algo que a gente chama como enredado com a morte quando são não nascidos, do tipo, eu não me conecto com a vida, eu não me permito estar plenamente aqui, plenamente vivendo e sentindo, né? De tudo, desde o sentir na pele, o sentir das emoções, o me entregar plenamente. Então, gente, existem muitas consequências de exclusão, né, desses irmãos da ordem de chegada. E claro que existe algo também muito importante que é em relação aos pais, mas a gente vai chegar nesse ponto, né? Exato. Uma pessoa colocou, né, como que a gente inclui, né, que é uma coisa que a gente tem que saber como fazer, né, como incluir. Eu tenho que chamar e falar, escuta, agora você é meu irmão? Como assim? Não, então, ontem mesmo eu troquei mensagens com uma pessoa, ela veio para um movimento que eu fiz do feminino e ali ela sentiu alguma coisa, veio na mente dela uma irmã que está excluída e ela me perguntou exatamente isso, né? Ela é uma irmã não nascida, que a mãe contou para ela, mas ela falou, bom, minha mãe agora já está idosa, ela está com Alzheimer, então como eu faço essa inclusão, né? É muito importante a gente entender que a gente deve incluir de onde nós estamos. Se eu sou irmã, existe uma forma de incluir. Se eu sou mãe, existe outra forma de incluir meu filho. Então, se eu sou irmã e eu sei disso, é dar um lugar no meu coração, é sentir dentro de mim que eu tenho sim esse irmão e que ele faz parte. Então, no meu caso, eu tenho dois irmãos mais velhos, não nascidos. Então, é eu conseguir internalizar que eu não sou a mais velha, eu sou a terceira. E que eu tenho esses irmãos e eu honro esses irmãos dentro de mim. A gente faz geralmente um movimento sistêmico para ajudar nesse processo de integração, onde eu mentalizo esses irmãos na minha frente, eu olho para eles e digo: eu vejo vocês, eu honro o destino de vocês. E eu dou um lugar agora no meu coração que é só de vocês e ninguém mais. Em mim, você para sempre vai ter esse lugar. Quando eu posso fazer isso internamente, e verdadeiramente, eu já conto com eles. Então, quando alguém pergunta quantos irmãos você tem, automaticamente eles estão no meu coração e na minha mente. E aí eu posso sim fazer algo em homenagem. Existem pessoas religiosas que fazem algum tipo de cerimônia, alguma reza, pessoas que plantam uma árvore em homenagem aos irmãos, outras que talvez que gostam de trabalhos manuais fazem algo que represente esse irmão, ou na árvore genealógica incluem esse irmão. Então, assim, existem muitas formas de inclusão, cada um sente a sua. Então, no meu caso, muitas vezes em meditações eu faço esse movimento, eu falo deles. Então, assim, como eu tomei conhecimento, eu falo para os meus irmãos nascidos sobre eles. Às vezes eles me olham assim, não entendem, dizem, nossa, mas Uhum. que estranho. Mas tudo bem, cada um tem o seu tempo para incluir. E gente, se uma pessoa incluir, isso reverbera no sistema inteiro. Por quê? Se a gente entender, como o Bert dizia, que nós escolhemos os nossos pais, né? Muito antes de nós virmos para essa família.
Então, esses irmãos escolheram os nossos pais, escolheram o meu pai ou a minha mãe, a nossa família. E se nós não incluímos, são almas que buscam um lugar, que buscam onde é o seu lugar e que estão aí trazendo esse peso, essa aflição, essa angústia para o campo. E mesmo que eu não tenha consciência disso, eu sofro as consequências. Isso é muito comum, muito. Irmãos que estão excluídos e que atuam fortemente. Sabe aquela sensação de que existe um vazio em mim que ninguém preenche? Eu vou para o supermercado, eu compro tudo em dobro, eu nem entendo porque eu estou comprando. Tem gente que fala, né, do beliche, pessoas que a vida inteira quiseram dormir num beliche e não entendiam por quê. Quer dizer, existem mil exemplos disso, de pessoas que buscavam esses irmãozinhos, crianças que desenham e que têm amigos imaginários, geralmente são seus irmãos. Elas, quando são muito crianças, muito pequenas, elas não têm esse bloqueio da razão de entender que eles não estão no mesmo plano que elas. Então, de alguma forma, a alma delas sentem e elas incluem em seu coração. Então, é muito importante a gente fazer isso e cada um faz de um jeito. E aqui, Sara, tem a Andrea perguntou, e se eu não souber, né? Quando você faz uma constelação, isso geralmente aparece se for algo que estiver atuando fortemente em você. Eu já atendi muitas pessoas onde surgem ali irmãozinhos e a pessoa fala, puxa, mas meu pai nunca falou, minha mãe nunca falou. E aí, depois de uma semana, 2 semanas, a pessoa manda uma mensagem e fala: Nossa, meu pai ficou chocado. Como que eu descobri que de alguma forma houve um aborto ali de alguma ex-namorada, né? Quer dizer, e não se trata da gente ficar investigando. Esse é só um exemplo de uma pessoa que me retornou com isso, dizendo realmente tinha. Porque o campo ele é sábio, ele mostra. Quando existe, ele É. mostra. E se você sente dentro de você aí um friozinho na barriga, se eu estou falando, vem um incômodo, vem uma emoção, provavelmente você tem. É. E essa inclusão de nós irmãos, né? E nós enquanto mãe, né? Como é que a gente pode fazer para incluir esse bebê? Bem, como você disse no começo, né? Eu tenho muitos filhos em outro plano. Eu sou mãe de 12, tenho 3 nascidos, 9 em outro plano. A primeira coisa que acontece quando a gente tem perdas assim, a gente se bloqueia, a gente se congela. É uma dinâmica muito característica. A gente nem percebe, mas a gente se congela para o sentir, para que a gente tenha força de seguir adiante, para que a gente consiga superar tudo isso. Muitas vezes a gente sufoca essa dor. Então, é muito comum mães que têm filhos perdidos, abortados, excluídos, sentirem esse congelamento. Então, outra dinâmica muito comum são mães que se tornam superprotetoras com os filhos que nasceram. Eu também era assim. Então, a todo tempo eu achava que eles iam morrer, que algo ia acontecer e que a vida ia me tirar esses filhos. Isso é uma dinâmica inconsciente, né? De quem tem filhos abortados, né? Então, o primeiro passo sempre começa internamente. Eu digo muito isso e muitas pessoas dizem, puxa, eu não consigo ainda. Existe um tempo, existe uma abertura, mas tudo começa com o primeiro passo. A primeira coisa é saber, eu não sou mãe de 3, de 4, no meu caso, eu sou mãe de 12. Quando eu conto isso para mim, isso já tem um impacto, isso já tem, algo começa a mexer em mim. No segundo passo, é pensar realmente nesses seres como meus filhos e agradecer profundamente por eles terem me escolhido. Porque isso é uma bênção, uma dádiva, é um amor abençoado, né, em sentido amplo, pela vida, pela força superior, por essa inteligência muito maior que nos guia. Então, quando eu consigo realmente dizer sim, eu tenho esses filhos e eu agradeço muito porque eles me escolheram, é um segundo passo, né?
E aí, nesse processo de inclusão que demora, tem pessoas que demoram muitos anos até verdadeiramente incluírem. Às vezes faz uma constelação, aparece isso. Na segunda, depois de 2 anos, isso aparece novamente. Ou a pessoa vê uma aula, vê uma live, ela, nossa, sente de novo que ainda não foi. É um processo, né? Então, cada um também vai incluir de uma forma. É muito importante dar nome. Então, os pais, eles precisam dar nomes, né? Os irmãos não podem fazer isso, mas os pais podem. Então, no meu caso, foi muito gostoso esse processo de dar nomes, porque eu chamei os meus 3 filhos e meu marido para ajudar. E foi muito interessante ver como um deles estava super ligado em um dos irmãozinhos, na ordem dos filhos, o outro em outros. E eu fiz uma constelação na época, justamente para ver quantos filhos eram. E aquilo que se mostrou no campo foi exatamente o que se mostrou em casa na hora que a gente estava falando sobre os nomes. E é impressionante, porque eu já fui Que lindo. cética. Eu cheguei nesse campo, Sara, assim, totalmente. Deixa eu ver para crer, porque eu não acredito. E eu fui tomada de tal forma que não tinha como eu não acreditar. E quando eu cheguei em casa, por exemplo, depois dessa constelação, e contei para o meu filho do meio, especialmente para ele, porque ele foi um filho que desde os 3 aninhos ele perguntava dos outros irmãos. Ele falava: e onde eles estão? Será? E se eles tivessem nascido, eu teria? Ele falava muito nesse tema. E eu, sem essa consciência, eu falava: para com esse assunto, não é assim. Eles não estão em lugar nenhum, né? Eu queria, de alguma forma, evitar isso. E ele cresceu dessa forma. E eu cheguei nesse caminho justamente porque quando ele tinha, eu acredito que 9 ou 10 anos, ele não dormia mais. Ele não conseguia dormir, ele ficava agitado, ele tinha pesadelo, ele tinha insônia, ele tinha muitas questões. Eu levei em todos os profissionais, eu fiz o exame do sono para ver se ele tinha algo. Eu tentei homeopatia, eu tentei alopatia, eu tentei tudo. E eu já estava angustiada, porque fazia um ano que ele não dormia. E ele vinha para o meu quarto, e ele dizia que ele tinha medo, que ele não queria se desligar. E aí me falaram: por que você não tenta a constelação familiar? E eu fui constelá-lo. E assim, foi um choque, porque a cena, ele no meio de todos os irmãos, né? Todos eles muito agitados e excluídos, e ele bem no meio. E eu também congelada nesse meio. Então, quando eu cheguei em casa, anos depois, contando para ele essa constelação, ele disse: ai, que bom que você descobriu que nós somos muito mais, porque eu tinha certeza disso. E você sabe, mamãe, eu tenho uma ligação muito forte com o primeiro. Imagina, ele tinha 9, 10 anos. Ele falou assim: você não vai achar que eu sou doido de contar isso para você? Eu falei: claro que não, você me fale o que você quiser falar. Então, assim, para mim aquilo foi muito chocante, porque eu estava ainda nesse processo, será, né? E ele falou assim de uma forma tão espontânea, e ele se emocionou, e ele disse: para mim, todos eles estão ao nosso redor nos abraçando. E foi exatamente a cena final da minha constelação. E outra coisa que me marcou muito, que para mim foi assim, a prova de tudo aquilo que o coração sabia, mas a mente negava, foi quando eu cheguei para minha filha, que eu achava que era mais velha, minha filha nascida mais velha, e eu contei que ela tinha um irmão gêmeo. Mas foi assim, não demorou nenhum segundo, foi meio segundo. Ela começou um pranto que nem ela entendia. Ela falou: nem sei por que eu tô chorando. Mas a alma reconhece, a alma entende. E na hora que eu falei aquilo, ela sentiu a inclusão desse irmão. Então, assim, cada família tem uma forma. Existem pessoas que eu, por exemplo, ao lado dos porta-retratos dos meus filhos, eu tenho algo que lembre cada um deles, que eu nomeei, que eu vejo. Tem gente que faz desenhos, tem gente que planta árvores, cada um é, faz de um jeito, né? Mas é Uhum. muito importante. E aí eu vejo aqui que tem uma pergunta de como saber o É, sexo, né? Então, muitas vezes a gente tem um palpite. E geralmente ele é o certo. Mas se a gente realmente não fizer uma constelação, porque eu, no meu caso, fiz a constelação, e aí o facilitador perguntava, né? Você se sente homem, você se sente mulher para cada um.
Uhum. E se você não fizer, não tiver oportunidade de fazer para ter essa certeza, você pode escolher um nome de acordo com com a sua intuição, né? Muitas vezes a gente Com a não intuição. acredita, né, na nossa intuição, mas ou dar um nome que seja unissex, se você se sentir mais confortável, mas é importante, muito importante essa inclusão. E muda tudo, muda a dinâmica da casa. Meus filhos, nossa, eu tirei um peso, eu via assim, impressionante como foi importante para eles. É. Isso é lindo, de possibilitar essa inclusão, né? Uma coisa que chama a minha atenção, por exemplo, você fala da sua filha mais velha e ela teve um irmão gêmeo, né? Quantas de nós na gravidez, nós não sabíamos que estávamos grávidas de gêmeos, né? E aí é uma notícia, inclusive, é uma informação que chega com um impacto muito maior, né? Porque de repente seriam gêmeos, mas um se foi, né? Você tinha essa consciência, Gisela, que você estava grávida naquele momento de gêmeos ou também não, naquele momento da constelação que você descobriu? Eu não tinha consciência, mas depois da vivência, eu fui lembrar na gestação dela, bem no comecinho, eu tive um sangramento, eu estava viajando, e eu tive um sangramento muito forte, uma cólica. Eu lembro que eu estava no teatro, eu saí correndo pro hotel, e eu apaguei tudo isso da minha memória. Eu liguei para minha médica, eu fiquei em repouso, eu chorava muito, porque eu já tinha tido outras perdas. E eu tinha bloqueado isso da minha memória, porque para mim, como, né, ela disse, não, se está tudo bem com o bebê, não foi nada, né? E hoje a gente Uhum, sabe que não é verdade. Quer dizer, a ciência tem estudado muito, né? Gêmeos, o próprio material genético foi reabsorvido, tem pessoas que nascem, quando vão fazer exames, percebem que existe algo ali que sugere que tinha um outro gêmeo que foi reabsorvido. E eu gosto de trazer aqui para muita gente a questão dos tratamentos, né? Porque é uma forma muito boa da gente entender como isso se dá. Quem conhecer alguém que já fez tratamentos de fertilização, sabe que muitas vezes a gente implanta vários embriões, né? Eu conheço muitas pessoas que uhum, fizeram. E na época você podia implantar até 3 embriões. E aí o que acontece? Quando a mulher vai para a consulta, ela implantou 3, não tem mais nenhum. E ela não percebeu que saiu. E ela implantou embriões. E eles podem ter saído com 1 dia, com 2 dias, com 3 dias. Então, assim, você uhum. não consegue ver isso muitas vezes. E não teve nenhum sangramento. Então, quer dizer, é, existem muito mais filhos não nascidos que a gente sabe. Existem pessoas que estão se dedicando a esse campo, né? O método Frene é um deles, que estão estudando assim a quantidade de gêmeos que existem que a gente nem tem ideia, mas eu confio no campo e quando a gente faz uma constelação que aparece, para mim não existe dúvida, né? Mesmo que a gente não tenha percebido, mesmo a nossa alma sabe, o campo mostra. E é importante incluir, porque isso faz toda a diferença. E só Faz. comentando, então, muitas pessoas nesse ponto dizem: bom, mas e nos tratamentos, então, para engravidar? São todos filhos. Então, Pois é. imaginem o impacto da exclusão de todos esses filhos se eu só considero aquele que nasceu. Muitas pessoas fazem, fertilizam 9, 10 embriões e um nasceu. Mas são 10 filhos, eu preciso incluir. Porque eu já participei de muitas constelações de crianças que são frutos de tratamento e uma me marcou muito. A mãe dizia, eram gêmeas, e a mãe dizia, eu faço tudo por elas, mas ela não consegue sentir o meu amor. Ela diz que não se sente amada, não se sente incluída, não se sente pertencente, e eu não sei mais o que fazer. Ela devia ter 12 anos na época. E quando eu não estava conduzindo, eu estava assistindo e participando, e quando o constelador colocou os irmãozinhos, essa menina, ela chorava tanto. E ele perguntou: você quer entrar e tomar o seu lugar? E eu me emociono só de pensar nisso. E ela entrou. E ela se deitou no meio daqueles irmãos. Sara, foi assim, impressionante. Veio um choro tão profundo. E quando ela levantou dali,
ela tinha outro semblante. Ela sentou do lado dos pais e o abraço que ela deu nessa mãe foi instantâneo. Nem sempre a constelação tem esse efeito instantâneo, mas nesse dia me marcou, porque foi instantâneo. Ela conseguia entender que aquilo que ela sentia eram sentimentos adotados desses irmãos que estavam excluídos e que não se sentiam amados, que não era dela, que ela podia agora se sentir amada, Uhum. porque na verdade isso era dos irmãozinhos. Então, essa constelação me marcou muito e eu gosto de trazer para todas as mães que fizeram tratamentos, algumas inclusive não tiveram a sorte, né, a bênção de ter algum filho nascido desses tratamentos. E por isso elas não se consideram mães, mas elas são mães, às vezes de 15 filhos que foram fecundados, 15 embriões que são filhos, são almas que a gente entende que no primeiro dia elas já estão ali presentes, porque Uhum. elas aceitaram estar aqui. Então são mães e elas precisam olhar para isso para que elas possam relaxar e se reconectar com a vida. Exato. Eu sou espírita e dentro dessa concepção, a gente era uma coisa que às vezes mexia comigo em relação à fertilização, né? Quer dizer, eu considero, dentro da minha visão, a partir do momento que houve a fecundação, seja ela de forma natural ou de forma dentro de um tratamento médico, aconteceu ali. Existe uma alma vinculada àquele corpinho, né? E aí, exatamente nessa postura. Tá, mas e aí esses bebês que não, né, que estão lá congeladinhos ainda? São bebês? Claro que são filhos, né? E aí essa postura de, às vezes, muitas mulheres achar que não tem, né? Ou tenho só dois, os outros desconsideram, inclusive, né? Então, essa importância de estar ali, incluindo realmente todos. E aí a gente vai para a questão da sala de aula, que foi aquilo da nossa formação, né? Como que a gente percebe crianças inquietas, como você mesmo citou aí, né, alguns casos, e aí a gente vai para a sala de aula e percebe que existem crianças que estão ali fora do seu lugarzinho, que ela não se sente amada, ela não se sente tanta coisa ali, e às vezes quando você vai conversar, lembro mesmo a Ellen falando tantos casos, né, de que a hora que ia conversar com a mãe, com o pai, ficava sabendo de um filhinho que ela nunca nem tinha contado para aquela criança. E depois a Ellen falava, então conta, né? Veja no seu coração e conta. E a criança realmente mudava. Por que que muda, né? Por que que tem essa mudança? Quando ele fica sabendo daquele irmãozinho, vamos dizer, no consciente, ele confirma aquilo que o inconsciente dele dizia. Como que isso reverbera na criança, não é, Gisela? Reverbera, porque na verdade nós adotamos sentimentos de ancestrais, de pessoas do nosso sistema que estão excluídas. Não só aqui, né, falando no geral, né, das nossas avós, bisavós, tataravós, todas as pessoas que sofreram uma exclusão, ficaram rejeitadas, saíram da ordem, enfim, tem várias questões que a gente chama de enredamentos. E esses enredamentos são como marcas nesse campo de memória familiar, nessa alma coletiva que forma a família. Então, nós adotamos esses sentimentos sem ter consciência. Então, muitas crianças que estão na escola com muitas questões, muitos problemas, existem várias dinâmicas possíveis por trás, mas uma delas essa falta, esse vazio, essa exclusão do seu irmão ou da sua irmã. Às vezes a criança quer manifestar dois ou três. Eu brinco que aqui em casa eu tenho três vivos e como eu sou mãe de 12, tem horas que eles estão tão agitados que eu falo, nossa, vocês estão tentando trazer a presença dos seus irmãos, porque parece que tem 12 ali, sabe? E é muito engraçado isso, assim, realmente é uma agitação, e aí a gente conversa, a gente lembra e a gente fala, às vezes coloca em ordem, né? A professora Ellen Feira da Fonseca uma vez ensinou pra gente, né, no curso, em que funcionou com uma família que estava muito agitada na hora do almoço, do jantar, falou, vamos colocar na mesa os irmãos, né? Deixa o lugar vazio ali, experimenta. E eu fiz isso, e foi uma delícia, foi um jantar tão tranquilo. Eu falo, nossa, que bom, assim. Não dá para fazer sempre, porque são muitos, né? Até É, dificulta, mas foi muito gostoso. Foi uma cerimônia, de certa forma, de inclusão,
que foi muito válida e profunda. Então, assim, a gente vê isso na escola, a gente vê isso nos filhos, são manifestações diferentes. Eu gosto sempre de frisar que não é receita de bolo. Não é assim, todas as pessoas que têm irmãos excluídos se comportam assim. Não. Cada um é de um jeito, cada um desenvolve uma dinâmica. Agora, é muito importante contar. Se você que está ouvindo essa live nunca contou de um aborto, de um filho que você perdeu, conte para o seu filho. Mas, se foi provocado, não diga que foi. Isso não traz paz ao campo para o filho. Isso só traz mais agitação. Apenas diga: a mamãe perdeu um bebê em tal época da vida dela e ele é o meu filho mais velho. Você tem um irmãozinho mais velho. Isso, o filho pode olhar, se for adolescente, adulto, ele vai olhar e falar assim: nossa, minha mãe pirou. Nem vai ligar, mas isso é importante, é uma informação. Talvez em algum momento da vida, quando ele tiver uma consciência maior do que isso significa, ele vai te agradecer por saber, né? E às vezes é delicado, eu já atendi algumas pessoas que abortaram com outros namorados e que às vezes não querem trazer isso para o relacionamento. E eu digo, sinta, veja, porque assim, é muito importante para o seu filho. Pode não parecer, mas isso atua nele. Então, talvez seja um momento de ter um papo com o seu atual marido e contar primeiro para ele, para vocês acharem uma forma de contar para o seu filho. Talvez, assim, não é tão importante, é claro que omitir também não é legal, mas não é tão relevante saber, é de outro pai ou não é, né? Se você não conseguir de jeito nenhum falar, tudo bem, mas assim, uma hora isso pode vir à tona. Então, eu aconselho sempre falar a verdade, contar de uma forma lúdica, contar da forma que você conseguir, né? Muitas pessoas também perguntam: puxa vida, meu filho não sabe que foi feito o tratamento para engravidar. E assim, é importante alguma hora contar. Você vai saber, se você se abrir para isso, você vai saber o momento de contar, você vai saber a forma, você vai trazer isso. Isso vai trazer força para o seu relacionamento, porque existe também a dinâmica, né, Sara, dos filhos que vivem um conflito muito grande com os pais, que não aceitam esses pais que confrontam, e os pais dizem: eu faço tudo por esses filhos, e eles, ou por esse filho, e ele não me ama, ele não retribui, ele não consegue enxergar, eu dou tudo. Muitas vezes ele está adotando o sentimento desse irmão que está excluído. Então, vai fazer bem, vai trazer força para essa relação. É importante, é muito importante. É, é. Essa questão de que você falou de contar, né? Às vezes a criança não saber que foi de uma fertilização. Me lembra, claro que não é o assunto agora específico dessa live, mas a questão dos filhos adotivos também. Hoje em dia, até que nós, pelo menos assim, não é mais comum nós vermos crianças que não sabem que são adotadas, né? Antigamente era quase um tabu, não se podia falar, né? E a gente lembra, eu lembro que mesmo na minha família, uma prima da minha irmã, da minha tia, distante, quando ela ficou sabendo que ela era adotada, ela tinha, assim, várias e várias problemas de conduta, né, de desobediência com os pais, e ela falava: porque vocês não me amam, porque eu não sou sua, eu não sou de vocês. Ela falava dessa forma. E eles: não, não, você é. E quando ela descobriu, a revolta foi muito maior, né? Então, ela já sentia no campo dela que ela não era filha de sangue, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente já percebe os pais aí numa postura de que, olha, você é filhinho do coração, já tem essa nova postura, mas quanto de situações desagradáveis, né, no ambiente familiar, isso já acarretou. Então, a importância dos filhos adotivos também terem essa compreensão, esse conhecimento, né? Sim, porque quando eu nego a existência dos pais biológicos, eu estou excluindo. Então, eu estou rompendo com a primeira lei básica, lei sistêmica, que é o pertencimento. Eu estou Exato. excluindo da vida e do coração meu e do meu filho os pais biológicos. Então, isso gera enredamentos seríssimos e a pessoa fica totalmente perdida e gera também essa questão que você trouxe.
Agora, falando propriamente assim da ordem de chegada, e só fazendo um parênteses, é muito comum a gente ver também filhos não nascidos provenientes da pílula do dia seguinte. Sei que é um assunto muito polêmico, porque muitas pessoas dizem, mas não, não é abortivo. Sim, na grande maioria das vezes, mas acontece, tem estudos e tem casos onde eles mostram que sim, mesmo que aconteça e tenha um dia, acabou de fecundar, interrompe, então esse acabou de fecundar, muitas vezes já tem uma alma, como nós falamos, que é um filho. Então, isso é comum, acontece, a gente vê no campo, então só para trazer essa informação. E falando de ordem de chegada, é muito importante também, gente, aqui a gente está falando dos irmãos, dos filhos, mas eu queria trazer em relação aos nossos pais, né? Porque é onde a gente mais erra, é onde a gente mais sai do lugar. Quem de nós aqui nunca quis salvar os pais? Todo mundo quer, né? Em algum momento da vida todo mundo quis. Quis ver os pais felizes, quis fazer por eles, quis tirá-los de uma situação de tristeza, quis se meter no casamento deles, ou deu ultimatos do tipo, ou você se separa do meu pai, ou eu saio de casa. E tudo isso configura um desrespeito à ordem de chegada. Por quê? Porque os nossos pais chegaram antes no sistema. Então, se eu tenho uma ordem dos irmãos, eu sou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, enfim, eu preciso respeitar, porque nesse lugar eu tenho força e no outro eu gero conflitos, eu gero discórdias. Inclusive, outro dia uma pessoa falou assim, nossa, então eu já sei, meus irmãos estão tudo fora de lugar, todo mundo querendo mandar mais, e por isso que está essa confusão. Mas aqui também tem uma coisa importante da gente dizer, né? A gente olha para os irmãos que estão fora de lugar, e a gente, né? E o quanto É. que eu saí também, e o quanto que eu quis ser mãe desses irmãos, o quanto que eu ouvi com respeito àqueles que chegaram antes, porque o que é ir para esse lugar? É olhar com respeito e honrar os que vieram antes. Não quer dizer que eles são melhores do que nós, mas eles têm mais Uhum. experiência, ainda que seja um minuto de experiência. Eles vieram antes. Isso precisa ser respeitado. E como que eu respeito um irmão mais velho? Eu realmente escuto. Então, isso é uma das coisas muito comuns de confusão, assim, em empresas familiares. Porque às vezes o irmão caçula é o presidente. E ele tem 4 irmãos mais velhos que são subordinados. E aí as pessoas falam, Uhum. mas como se eu tô ali? Bem, não seria um tema para uma outra live, mas só para trazer para vocês o que é respeitar. Então, eu vou tomar uma decisão pela empresa e antes de tomar, eu vou escutar os meus irmãos. Eu vou escutar com os ouvidos, com o coração, com o meu ser, o que que eles acham sobre isso. Eu escuto, eles se sentem vistos, eles se sentem respeitados, e pode ser que eu não concorde, eu digo, eu respeito, eu entendo o ponto de vista de vocês, mas eu sinto que eu preciso ir por esse caminho, mas eu agradeço tudo que vocês estão me trazendo, eu honro a experiência de vocês e eu faço do meu jeito. Essa decisão tem Uhum. força, essa decisão ela vai para frente. Agora, se eu tomo uma decisão, não quero saber, eu sou melhor, eu estou na frente, eu posso, pode até ser que essa empresa vá adiante, mas vai chegar um momento que vai ter algo muito sério, porque essa ordem precisa ser respeitada. E assim também no pessoal, né? Então, eu preciso ouvir. Eu não posso ser a mais nova e achar que eu sou a mais velha e cuido de todo mundo. E nesse ponto, muitas pessoas falam assim: ah, mas é que eu carrego minha família nas costas, eu sou a salvadora. Bem, isso pode até te trazer um lugar que te traz mais poder, mas é um lugar muito mais pesado. Eu tenho certeza que se você está nesse lugar, está pesado. E você está colhendo ingratidão. Você olha e fala: puxa vida, eu faço tudo por esses irmãos e eu só colho ingratidão. E eles só me tratam mal. Não é assim? É É assim. um afrontamento, né? É um afrontamento. É uma fila. Vamos imaginar a fila do cinema. Eu gosto de trazer esse exemplo do Bruno Queiroz, meu colega, parceiro no Projeto Constelar. Ele diz: você está na fila do cinema. É o seu lugar. Vem a pessoa e entra. Ela entrou sem querer, ela não te viu ali. Ela não entrou porque ela quis fazer isso. Ela simplesmente se atropelou e entrou. Você se sente na mesma hora, alvitado, assim, incomodado, e você quer fazer alguma coisa.
É assim com os irmãos. E é assim com os pais, gente. Aí que eu quero chegar. Por mais amor que eu tenha pelos meus pais, e nós temos um amor que a gente pode negar, a gente pode dizer que não, que odeia, mas existe um amor da nossa alma, de outra dimensão. Não é do nosso ser, do nosso ego, do que a gente vive. Existe um amor, uma fidelidade, um amor da alma. Então, eu tenho esse amor pelos meus pais. Mas se eu tento invadir e ser maior que eles, tentar mandar neles, tentar dar ultimatos, tentar fazer com que eles façam o que eu quero, eu saio desse lugar. E quando eu saio desse lugar, eles reagem mal. Não tem como. Eles sentem essa afronta. É a mesma coisa da fila. E aí muita gente fala assim, puxa vida, mas vou dar um exemplo, né, que o meu professor gosta de dar, Renato Chambertati, eu adoro esse exemplo, eu acho muito, muito legal, trago em todas as lives, eu acho ele elucidativo, e já, inclusive, tiveram alunas nossas, minha e do Bruno, que falaram que é exatamente assim. Então, eu chego na sala e os meus pais estão tomando um pote de sorvete, eles são diabéticos. O que eu faço? O que vocês fazem? Vocês correm, arrancam da mão, dão um sermão de 1 hora e pronto, vão embora para sua casa. O que os seus pais fazem? Você vira as costas, eles vão pegar o que eles tiverem de doce, ou amanhã eles vão lá no supermercado comprar 2 potes. Não vão ser mais só um, vai ser 2. Não funciona, não resolve. É uma questão do que funciona e o que não funciona. Sabe por quê? Porque eles são os grandes, eles são os maiores, eles chegaram antes. Eles têm o direito de decidir sobre a vida deles. E mesmo que a gente ache que a gente possa, isso não faz nem cócegas lá dentro. E eu tenho uma aluna que falou, eu sou diabética, eu sou assim, e aconteceu já isso comigo várias vezes, e eu não tô nem aí. Eu fico com raiva, eu grito com meus filhos, a hora que eles saem da porta para fora, eu faço o triplo. Por quê, gente? Porque a pessoa se sentiu desrespeitada no seu lugar. E aí muitas pessoas falam, bom, então eu vou deixar? Bem, a primeira coisa é, você não tem... a gente acha que a gente está nesse papel de deixar ou não. A gente não está nesse papel. A gente não salva ninguém. Ninguém salva ninguém. Se a pessoa realmente não quiser, não tem o que faça. Mas existe algo que eu posso fazer sim, que talvez tenha uma chance muito maior de trazer uma diferença. Eu posso, do meu lugar de filha, humildemente, respeitosamente e amorosamente, olhar para esses pais e dizer: eu me entristeço muito de ver que vocês desistiram da saúde de vocês. Isso me parte o coração, me deixa muito preocupada, muito triste. Mas eu respeito vocês. Eu respeito porque foram vocês que me deram a vida. Vocês que me ensinaram tudo o que eu sei. E se vocês escolheram isso, eu estou aqui. Se vocês quiserem a minha ajuda, eu estou aqui. Mas do meu lugar de filha, respeitando a decisão de vocês. Isso tem chance de fazer esses pais, na mesma hora, largarem o sorvete e no dia seguinte nunca mais pensarem nele. Porque eles sentem esse amor de um lugar de respeito. Eles sentem esse amor com a reverência, honrando, com a gratidão de uma vida que foi recebida com tudo que eles puderam dar. Então, falar de ordem de chegada com os pais é entender que nós temos que estar no lugar de filhos, mesmo que esses pais estejam doentes, mesmo que eles estejam com Alzheimer. E esses dias eu conversei muito com uma pessoa. Ela falava, puxa vida, mas é muito difícil, porque eu não sei o que fazer. Ele está fora da consciência. Sim, essas situações demandam muito mais de nós. Muito mais. Não tenho dúvida de que você lidar com um pai que está fora da sua perfeita saúde mental é mais difícil. Mas você sabe como esse pai gostaria de ser cuidado. Você sabe o que esse pai gostaria para a vida dele. E você pode cuidar dele da forma como ele gostaria, não da forma como você acha que deve. Né? Então, assim, nas mínimas coisas, e aqui não existe regra. Na hora que você está cruzando essa linha, você sente.
E aí você pode voltar para trás, pensar, peraí, deixa eu pensar aqui os custos, o benefício, o que que é o risco, o que que não é, o quanto que eu cuido e dou esse cuidado de uma forma impositiva, o quanto que eu dou esse cuidado de uma forma respeitosa, o quanto que eu olho para esse pai, enxergo a força dele de lidar com um destino tão difícil e enxergo essa força e o quanto que eu olho para ele com pena, porque a minha É, pena piora tudo, né, Sara? piora, piora. É, a gente vai aprendendo que esse sentimento de pena, ele pesa, né, no outro e me prende. Eu lembro que quando a Ellen falou isso pela primeira vez, que a pena nos prende, eu fiquei assim, impactada, honestamente. Eu falei, nossa, realmente, como. E aí eu passei a observar como que essa questão da pena realmente nos prende e tira as energias do outro, né? Qualquer possibilidade que ele pudesse estar tentando de sair daquele processo todo, ele fica minado ainda mais, né? Tem uma Ele pessoa aqui fica. que colocou, tem uma pessoa aqui que colocou, e quando percebemos que alguém não quer ou não consegue ocupar o lugar dela, o que fazer para que essa pessoa se encontre, né? O Então, que a gente pode fazer? a gente vai para uma coisa chamada Ordens da Ajuda. O que é Ordens da Ajuda? Que o Bert nos ensinou de forma muito brilhante. Tem, inclusive, eu tenho acho que 2 lives sobre esse tema no meu perfil, porque é um tema que me encanta e que me traz paz, né? A primeira coisa é entender que você não consegue salvar, mudar, transformar ninguém. Nem seu pai, Ninguém. nem sua mãe, nem seus irmãos, nem seu companheiro. Você não consegue. Você só tem a obrigação de orientar os seus filhos menores. A hora que eles são adultos, você também não consegue salvar. E o que que isso quer dizer? Que duro isso, né? A gente pode ajudar, mas a gente só pode ajudar se a gente for solicitado nesses casos, né? Não estou falando, claro, de casos onde existe situações de morte, de perigo de morte, ou de doenças onde a pessoa precisa de internação. Eu estou dizendo em outros casos. No geral, na vida, quando a gente olha para essa pessoa que você está olhando que está fora do lugar, e aí, o que que você faz? Você pode, no máximo, contar o que você está sabendo, conhecendo, mas de um lugar respeitoso, de um lugar que não pretende interferir na vida dessa pessoa, de um lugar que respeita o tempo dela, o caminhar dela, a jornada dela, que talvez não seja do mesmo jeito que a sua. E aí você se coloca numa distância saudável, segura, à disposição. Mas você só ajuda se você for solicitado. E naquilo que o outro quer, e não o que você acha que é certo para o outro, né? É aquilo que o É, outro quer, aquilo que ele te pede e também que você tem para dar. Porque muitas vezes a gente ajuda com o que a gente não tem. E a gente se isso. enfraquece e a gente fica perdido. Porque se eu aceito o lugar, né? Muitas pessoas tentam nos colocar no lugar de pai e mãe, inconscientemente. Especialmente os nossos companheiros, companheiras. Se eu aceito esse lugar, eu enfraqueço o outro e me enfraqueço. Não existe isso. Então, voltando à sua pergunta, você pode olhar o seu lugar. Vá para o seu lugar. Muitas pessoas dizem, puxa vida, mas eu fui colocada nesse lugar pelos meus pais. Eles me tratam como mãe. E é comum, é muito comum. Especialmente pais que perderam seus pais quando eram muito novos, eles geralmente colocam os filhos nesse lugar. E aí eles agem de uma forma muito infantil, às vezes, muito carente, muito dependente. Mas até hoje, até essa live, talvez você não tivesse essa consequência, essa consciência das consequências disso. Agora você tem. E você só pode escolher ou mudar quando você tem consciência. Então, agora que você tem consciência, você pode sim sair desse lugar. Aos pouquinhos, de forma respeitosa, mas você pode se negar a ocupar esse lugar e ir para o lugar de filha com pequenas coisas, do tipo, não, mãe,
eu confio no seu julgamento, eu sei que você consegue, eu tô aqui para te apoiar, mas, nossa, você tem mais experiência que eu. E eu acho que você vai saber o que é melhor. Então, assim, quando eu vou para esse lugar, gente, tudo flui. Porque aí eu posso, talvez pela primeira vez na vida, tomar a força que vem dos meus pais, me preencher com a força e o amor que só pode vir deles. Porque se eu tô fora do lugar, se eu tô com isso invertido, eu não tô conseguindo receber. E aí eu vou buscar isso no relacionamento, eu vou buscar no trabalho, eu vou buscar nos amigos, eu vou buscar em tudo quanto é lugar e eu não encontro, porque a gente só encontra nos pais. E aqui muitas É, pessoas perguntam, Sara, mas e se meus pais já faleceram e a vida inteira eu vivi assim? Esse trabalho, ele não tem limite de tempo e espaço. A gente exato. vê direto nas constelações pais já falecidos, e quando é possível fazer esse movimento, isso se solta, isso tem a É. cura, isso reverbera. Então, não tem problema. Você pode ir para o seu lugar de filha, mesmo com esses pais não estando mais aqui. É. Essa, essa questão da ajuda é tão comum a gente querer ajudar. E aí, com esse olhar, nossa, quantas vezes ultimamente, assim, depois que eu fiz a formação, às vezes assim a gente até abre a boca. Aí você segura, não, mas peraí, eu fui solicitada? Pediram a minha ajuda, né? E aí a gente começa nesse processo desse conhecimento, a gente começa a se frear, né? Às vezes escuta, as pessoas falam, nossa, eu podia falar disso, né? Não sair do lugar, mas peraí, eu não fui solicitada, né? E aí eu É, me via, muitas vezes assim, às vezes eu não gostava de contar as coisas para as pessoas, porque eu não queria ouvir a sugestão delas, né? E às vezes eu falava assim, gente, mas por que eu tenho isso em mim, né? E, sei lá, às vezes é exatamente por isso, você não está pedindo ajuda. Interessante, esses dias atrás, exatamente. não está pedindo. Uma colega mandou uma mensagem para mim, aí ela escreveu, depois ela falou assim, obrigada, eu só precisava desabafar. Quando eu li, no começo, as primeiras frases, eu falei, nossa, o que eu vou ter que responder? Aí, de repente, ela escreveu isso. Ai, obrigada por me ouvir, eu só queria desabafar. Nossa, um peso saiu das minhas costas. Eu falei, nossa, que interessante. Ela não me pediu ajuda, então eu não preciso falar nada. Não preciso, né? E é interessante como a gente começa a observar, porque num outro momento, mesmo ela falando que precisava só desabafar, eu acho que eu me sentiria na obrigação de ter que falar alguma coisa, né? Então, Claro. nesse momento, eu consegui ficar quieta, pronto, não preciso falar nada, né? Realmente. E quantas vezes a gente ajuda apenas com uma escuta consciente? Isso Exato. é raríssimo nos dias de hoje. Uma escuta onde você está ali aberto para escutar. Às vezes a pessoa Para só no escutar. falar vai caindo as fichas e a própria pessoa se dá conta de que ela já sabe o que ela queria, que ela tinha vindo buscar e que ela nem precisa. Mas realmente, quando a gente conhece esse olhar sistêmico, muitas vezes a gente quer sair pelo vento falando. E por isso que eu tenho esse perfil, porque eu falo, bom, aqui é o lugar que eu falo, e quem quiser ouvir, vem me ouvir. Mas eu não vou fazer isso na minha roda de amigos, porque é exatamente isso. Você Exato. precisa dar aquilo que te pedem, né? E isso é ajuda. E a gente faz por amor, mas o Bert diz que existe o É, amor que cura e o amor que muito adoece. atleta. E a gente muitas É, vezes está vivenciando o amor que adoece. E a gente precisa é, purificar esse amor para curar. exato. Nosso tempo está acabando. A conversa tá boa, né? Sim, Mas eu quero querida. que, mas eu quero aqui deixar meu abraço, né? Distante, que a gente não se conhece pessoalmente, mas um dia, quem sabe, né? Se a vida nos permitir, mas como a gente sabe que a distância, né, não é empecilho, então eu me sinto abraçada e sinto o meu abraço de gratidão por estar aqui conosco, agradecendo também cada uma das pessoas que estiveram aqui, que tiveram o seu tempinho. Alguns estão perguntando se vai ficar salvo. Sim, a minha filha está aqui do meu lado para me ajudar a salvar, para deixar tudo registrado.
né? Olha, minha irmã, olha só que coisa boa. Que Um beijo para linda! você, Thelminha. Que Thelminha, maravilha, querida. Eu que agradeço demais. Eu espero poder conhecê-la pessoalmente, sim. E essa pandemia veio para mostrar como que nós podemos sim nos conectar mesmo à distância física, porque os corações se conectam. E é isso que a gente